Fala gurizada, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal, um ótimo final de semana a todos. E nesse vídeo a gente vai falar sobre 4 jogadores emprestados pelo Grêmio, detalhar a situação de cada um deles e projetar o futuro, se será dentro ou fora do clube. Vamos falar sobre uma novidade na negociação envolvendo Grêmio e Juventude pelo volante Kaique e sobre uma joia da base do Grêmio que parece estar, entre aspas, esquecida. É tudo isso em nome de Matiello Corretora de Seguros, Crepe do Alemão e a Hora do Pastel, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, deixa o teu like no vídeo, importante para o conteúdo ser entregue a mais gremistas aqui no YouTube, então me ajuda com o like já na arrancada, te inscreve no canal se tu ainda não é inscrito, estamos chegando na marca dos 60 mil inscritos, confere se tu é inscrito, se não for, se inscreva, ativa as notificações, assim tu sempre será avisado sobre novas informações do Grêmio e deixa a tua opinião nos comentários sobre todos os temas. A joia esquecida é Thiaguinho. Estamos falando de um garoto da base do Grêmio de enorme qualidade, entre tantos eles. E é importante destacar aqui que a base do Grêmio sim tem muita qualidade, porque eu vejo alguns comentários no seguinte sentido, e eu entendo, dos torcedores que não têm a obrigação de estarem por dentro do que acontece no dia a dia das categorias de base do Grêmio. Talvez o próprio clube tivesse que estar mais próximo do torcedor. Mas como esperar isso, né? Se o Grêmio está distante do torcedor no profissional, quem dirá com a base? Mas a base do Grêmio, o sub-20, que é o que o torcedor acompanha mais, a situação ruim lá no Campeonato Brasileiro da categoria, se dá muito pelo seguinte aspecto. Jogadores mais jovens, de 17, 18 anos, estão jogando e no time titular nesta categoria. É uma estratégia da base do Grêmio que eu vejo como positiva. A gente precisa ter muito cuidado porque, de fato, os europeus estão vindo cada vez mais cedo buscar jogadores no Brasil. Até pouquíssimo tempo o Grêmio tinha o time de transição, com jogadores de 21, 22, 23 anos, que ganhavam um salário até certo ponto significativo e que, na maioria, não conseguiam subir ao profissional. A base tem que subir cada vez mais cedo e o Grêmio está mudando esse método. O grande ponto é, o Grêmio de fato está aproveitando a base. A chegada do Felipão melhorou muito esse processo, sem dúvida alguma. Já contei para vocês aqui que o Riquelme seria descartado e foi chamado ao profissional quando o Felipão chegou, olhou um treinamento dele e viu a qualidade desse jogador. O Grêmio está aproveitando o Alisson, que para mim hoje é o melhor do time, tem o Vieri, que é um garoto de muita qualidade, o Grêmio está colocando a base. O próprio Ronald, que já estava no profissional, está jogando, Igor Serrote também, alguns já vinham subindo ano passado, o Renato foi quem deu a primeira oportunidade ao Igor Serrote e também para o Alisson, e isso é fundamental. O Jardiel agora também ganhou uma oportunidade. Mas tem um cara que parece estar esquecido. Por que eu estou pensando um específico? Porque eu já vi ele jogar e eu sei que ele tem muita qualidade e ele é de uma posição que precisamos, eu estou falando sim do Thiaguinho. Camisa 8 por muito tempo na base do Grêmio, que mais recentemente virou um camisa 10. Precisamos de um camisa 8, embora o Grêmio recém tenha contratado o Alex Santana. Por que o Thiaguinho não ganha uma oportunidade? Sabe quem é o empresário do Thiaguinho? É o Pablo Bueno, aquele empresário que já teve problema com o Grêmio em diferentes momentos. Quando era empresário do Ferreirinha, depois a situação envolvendo o próprio TT, teve também situação com o Adriel e ele é empresário de outros jogadores da base do Grêmio, entre eles o Thiaguinho. Será que é por isso? Eu não sei, mas o que se diz é que sim, o Grêmio não tem uma boa relação com esse empresário, mas eu não acredito que o Grêmio estaria prejudicando um jogador por conta do seu empresário. Embora muitos me digam isso, eu tenho muita dificuldade para acreditar. O Grêmio não daria ou não deixaria de dar oportunidade a um jovem de tanta qualidade por conta do empresário. O Thiaguinho merece uma oportunidade no profissional pela bola que joga, mas como camisa 8, isso é uma coisa que me incomoda, né? Às vezes o cara tá sobrando como camisa 8,
querem que o cara vire meia. Não, deixa como camisa 8. O Arthur foi vendido para a Europa por uma Babilônia sendo camisa 8. Não precisa transformar o cara no meia, porque às vezes ele não tem as virtudes que um meia precisa ter. Não tem as características, não tem aquela situação de pisar na área, de finalização, da fome do gol. Não, ele é um cara que vem de trás, gosta de ver o jogo de frente, de organizar o time. E esse é o Thiaguinho. Bom, vamos lá, gente. Olha só, a novidade envolvendo o Kaique, do Juventude, é a seguinte. O Grêmio está colocando nas mãos do Juventude a sua última proposta e não tem mais nada a fazer se o Juventude não aceitá-la. O Grêmio colocou nas mãos do Juventude uma investida de cerca de 5 milhões de reais, de maneira parcelada, mais o empréstimo do João Lucas e do Luan Cândido. E essa proposta está na mesa do presidente do Juventude, que negocia a ida do Kaique para o futebol árabe. No momento, o que se diz em Caxias é que a prioridade do Kaique é se transferir justamente para o futebol árabe. Mas, não dando negócio, pode ser que o Juventude volte a observar a proposta do Grêmio. O Grêmio é categórico ao afirmar que não vai aumentar e não vai modificar em nada a proposta que foi feita. E está olhando outros volantes no mercado. Se o Juventude chamar o Grêmio dizendo, tá, eu vou aceitar, vai sair negócio. Senão, o Grêmio não vai mais tratar desse assunto e o Kaique pode ser descartado. Vamos lá, para a gente fechar o vídeo, quero falar com você sobre a situação de 4 jogadores que foram emprestados pelo Grêmio. Mila é o primeiro deles, 22 anos, está emprestado na Tombense de Minas Gerais, que está disputando a Série C do Campeonato Brasileiro. Ele tem sido titular por lá, o empréstimo é até dezembro. Ele tem contrato com o Grêmio até o final do ano que vem. O que se sabe é que o Grêmio não deve aproveitar mais o Mila. A ideia é negociar este jogador. Vamos ver se a Tombense ficará com ele em definitivo depois do período do empréstimo. Lembrando que o Mila é camisa 5, teve uma lesão grave recentemente, mas se recuperou plenamente, está jogando e bem lá na Tombense. O outro jogador é o Adriel, goleiro. 24 anos, recém-emprestado ao Atlético de Minas Gerais, disputando a Série B, falhou na sua estreia contra o Atlético Goianiense, mas tem jogado, alternou alguns jogos entre titularidade e reserva, mas tem recebido oportunidades. O Atlético tem uma opção de compra, um valor pré-fixado no contrato, se quiser deposita e fica com ele em definitivo. Para goleiro, 24 anos, nossa, extremamente jovem. Ele tem contrato com o Grêmio até 2027. O contrato dele terminaria no final deste ano, mas antes do empréstimo o Grêmio renovou até 2027, ou seja, o Grêmio ainda vê futuro no Adriel, eu não descartaria um retorno dele, mesmo que seja empresariado pelo Pablo Bueno. Outro jogador é o Carbajo, está com 28 anos, já falamos sobre ele aqui recentemente, está voltando do New York Red Bulls dos Estados Unidos, que até agora não depositou o dinheiro para ficar com o atleta. Mas o Grêmio deixa bem claro, eles estão dentro do prazo. Até o final do mês, até o último dia, podem depositar e ficar com o jogador. Senão, ele vai voltar. O Atlético Paranaense se interessou, mas não teve negócio porque queriam por empréstimo. O Grêmio quer ou vender para lucrar, ou então vai utilizar o jogador. Reemprestar não é uma ideia no momento da diretoria. Ele que disputou 24 jogos lá no clube norte-americano, 15 como titular. E por último, Mike, lateral esquerdo de 25 anos, recém-emprestado ao Novo Horizontino, foi emprestado até a metade do ano que vem e o contrato dele com o Grêmio é até o final do ano que vem. A ideia do Grêmio é não utilizar mais o Mike, totalmente fora dos planos. O Grêmio quer que o Novo Horizontino goste dele e depois façam alguma composição na metade do ano que vem para que ele nem volte do empréstimo e já fique por lá. O Grêmio pode emprestar novos jogadores. Muita atenção com isso. O Grêmio quer a saída de vários atletas, muito pela questão do limite de estrangeiros. Lembrando que o Kahneman está no processo final para se naturalizar e não ocupar mais uma vaga de estrangeiro, o que é extremamente importante, mas o Grêmio quer sim a saída de vários jogadores e pode emprestar mais atletas nesta janela que vai reabrir a partir da segunda semana do próximo mês. Beleza? O conteúdo para A Hora do Pastel, o melhor do Rio Grande do Sul, de forma disparada. A Hora do Pastel, dezenas de unidades de pastelaria A Hora do Pastel pelo Brasil, várias aqui no Rio Grande do Sul. Tem em Porto Alegre, ali perto da Protásio, por exemplo. Tem aqui em Canoas, na minha cidade. Tem em São Leopoldo, uma melhor que a outra, um pastel melhor que o outro. Variedade de sabores. Entra no Instagram, no site, confere os sabores, as lojas, os endereços. Vai na mais próxima de ti, pede na tela entrega, é mais rápido que a tua fome.
a hora do pastel, pastel crocante e um sabor totalmente diferenciado. Usa o cupom GRENAL10 e ganha 10% de desconto, porque tu viu aqui no canal, beleza? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa a tua opinião nos comentários sobre todos os temas, me segue no Instagram, @BrunoSRepórter, um grande abraço e até o próximo conteúdo.